Bem-vindo de volta ao Noxy Resumo de Filmes. Hoje vou mostrar um filme de drama de 2022, intitulado In Our Prime. Atenção, spoilers à frente. Cuide-se. Na escola mais prestigiada da Coreia do Sul, onde a elite do 1% se reúne, An Ji-woo não consegue se encaixar. Ele costumava ser o melhor aluno em sua antiga escola humilde, mas aqui, cercado por gênios, ele está a um passo de ser o pior da classe, especialmente em matemática, considerada a matéria mais importante para entrar na faculdade. Seus colegas são ricos e podem pagar por tutores e cursos intensivos, mas Ji-woo depende de assistência estudantil e não tem condições de fazer o mesmo. Seu professor de matemática, Sr. Kim Gang-ho, lembra a Ji-woo que suas notas não serão suficientes para ingressar em uma universidade de prestígio e sugere que ele considere se transferir. Uma noite, os colegas de quarto de Ji-woo lhe dão dinheiro para que ele saia escondido e compre lanches e álcool. No caminho de volta, Ji-woo é pego pelo guarda noturno, Lee Ak-sung. Na manhã seguinte, o Sr. Kim tenta forçar Ji-woo a confessar quem estava envolvido no plano, mas Ji-woo valoriza a lealdade e se recusa a delatar os amigos. Isso chama a atenção de sua colega Park Bo-ron, mas também faz com que Ji-woo seja temporariamente expulso do dormitório. Após a aula, seus colegas tentam dar dinheiro a ele como agradecimento, mas ficam chocados ao ouvir que Ji-woo não quer o dinheiro porque os considera amigos. Eles discutem formas de contrabandear lanches noturnos por outros caminhos, mas afirmam que isso tem sido impossível desde que Ak-sung começou a trabalhar como guarda. Eles o apelidaram de o oficial comunista porque ele é um desertor da Coreia do Norte. Mais tarde, Ak-sung visita seu médico, que o alerta de que o trabalho noturno está prejudicando sua saúde e que o uso excessivo de pílulas para dormir está desregulando seu biorritmo. Ak-sung responde que esse é o único emprego que pode conseguir como desertor. A menos que o médico encontre uma vaga melhor, ele continuará com as pílulas. Em seu apartamento solitário, Ak-sung passa o tempo alimentando sua tartaruga, bebendo leite de morango e resolvendo quebra-cabeças de Sudoku. No dia seguinte, Ji-woo é formalmente expulso do dormitório. Bo-ron o provoca, dizendo que achava que ele era mais do que um perdedor, mas estava enganada. Algumas horas depois, Ji-woo volta ao apartamento de sua família, que limpa antes de sua mãe chegar do trabalho. Ela é viúva e sempre trabalhou arduamente para criá-lo, sentindo-se orgulhosa ao vê-lo com o uniforme da escola prestigiada. Sem coragem de dizer que precisa de um lugar para dormir, Ji-woo finge que está apenas visitando e diz que deve voltar para a escola antes de ficar tarde. No caminho de volta, ele é pego por uma chuva e tenta se abrigar no laboratório abandonado da escola, mas é encontrado por Ak-sung. Sentindo pena dele, Ak-sung o convida a passar a noite em sua sala, enquanto Ji-woo dorme. Ak-sung encontra o difícil dever de matemática que Ji-woo não conseguiu terminar. Ao amanhecer, Ak-sung expulsa Ji-woo, que vai para a aula e fica chocado ao descobrir que seu dever foi resolvido com respostas corretas. Bo-ron percebe isso e quer que Ji-woo mostre ao professor, mas ele pede que ela mantenha silêncio. Após a aula, Ji-woo agradece a Ak-sung e pede que ele o ensine matemática, mas o guarda o expulsa novamente. Mais tarde, Ji-woo ouve seus colegas dizendo que até mesmo seus tutores particulares tiveram dificuldades com os problemas de matemática, o que prova o talento excepcional de Ak-sung. Determinado, Ji-woo começa a segui-lo, implorando por aulas, mas o guarda ignora seus pedidos. Uma tarde, enquanto joga o lixo fora, Ak-sung ouve professores comentando com desprezo sobre alunos assistidos, incluindo Ji-woo, dizendo que eles têm pais negligentes e complexos de inferioridade. Quando Ji-woo se aproxima novamente pedindo ajuda, Ak-sung lhe diz que a transferência é uma melhor opção e que a autocomiseração só o prende ao sofrimento. Ji-woo, porém, revela como é frustrante ver outros alunos terem oportunidades que ele não pode pagar, o que faz Ak-sung finalmente ceder. Ele aceita ser seu tutor em troca de leite de morango. No dia seguinte, Ak-sung visita seu amigo Ji-shu, que o ajudou a desertar. Eles jogam juntos e conversam sobre a vida. Ji-shu presenteia Ak-sung com algumas lâmpadas para suas aulas secretas. Ak-sung insiste em pagar, dizendo que não veio para a Coreia do Sul em busca de caridade. À noite, ele instala as lâmpadas no laboratório abandonado e estabelece 3 regras para Ji-woo. Ninguém pode saber das aulas, pergunta só sobre matemática, e nada de falar sobre provas ou notas. Na primeira aula, Ak-sung pede que Ji-woo encontre a área de um triângulo. Ji-woo resolve rápido, mas Ak-sung o surpreende ao desenhar um círculo completo em volta do triângulo, mostrando que Ji-woo abordou o problema de forma errada. Ak-sung ensina que, em matemática,
O processo de encontrar a solução é mais importante do que apenas a resposta. As aulas continuam e Jivou descobre que Aksung gosta de música clássica. Eles desenvolvem uma conexão, e Aksung, com a ajuda de Jivou, finalmente dorme profundamente pela primeira vez em anos. Enquanto isso, o professor Kim anuncia que os alunos participarão de uma competição prestigiosa de matemática chamada Competição Pitágoras, que valerá como prova final. Isso deixa os alunos preocupados, pois têm apenas 2 meses para se preparar. Jivou, por outro lado, segue firme em suas aulas com Aksung, enquanto Boron desconfia das constantes compras de leite de morango que ele faz. Uma noite, Jivou recebe um exercício particularmente difícil, que exige uma técnica específica para ser resolvido. No entanto, Aksung explica que espera que ele resolva tudo manualmente. 3 horas depois, Jivou finalmente encontra a solução, e Aksung mostra algo especial. O famoso matemático Bernard Riemann calculou manualmente 38 casas decimais da raiz quadrada de 2 para se familiarizar com o processo de solução, algo que não se consegue apenas memorizando fórmulas. Isso ajuda a entender a matemática em profundidade. Aksung se recusa a dizer se a resposta de Jivou está certa ou errada, explicando que a lição de casa será descobrir isso por conta própria. Esse é o trabalho de um matemático. Com o passar das semanas, Jivou melhora suas habilidades matemáticas diariamente. Uma tarde, ele recebe notícias devastadoras. Um amigo próximo e colega que também estava no programa de assistência estudantil está se transferindo de volta para sua antiga escola, admitindo que estudar ali nunca valeu a pena. Jivou começa a questionar sua própria situação, e Boron tenta conversar com ele, mas ele sente que ela está zombando ao dizer que estão na mesma posição, já que ela também é rica. A conversa é interrompida pela chegada da mãe de Boron, que a repreende por estar andando com um bolsista. Boron explica que tecnicamente está sob assistência por causa do divórcio dos pais, mas não precisa de ajuda financeira, então não é a mesma coisa. Sua mãe também a critica por ouvir música ao piano, dizendo que ela deve se concentrar nos estudos e revelando que contratou o Sr. Kim como tutor particular, o que é ilegal. Naquela noite, Jivou conta a Aksung sobre seu amigo e se questiona se deveria se transferir. Aksung o encoraja a não desistir, lembrando que o mais importante para ter sucesso não é a inteligência, mas a coragem de persistir até o fim. Para provar seu ponto, ele mostra os exercícios corrigidos de Jivou. Embora existam erros nas respostas finais, o processo de resolução está correto. Na mesma noite, a suspensão de Jivou termina e ele pode voltar ao dormitório, mas admite que sente falta de dividir o espaço com Aksung. No dia seguinte, Boron lhe dá um leite de morango com um bilhete de desculpas. Quando Jivou se distrai, ela o segue até o laboratório abandonado e descobre seu segredo, agradecendo a Aksung por cuidar de Jivou. Ela pede para visitar o local de vez em quando, e Aksung aceita, desde que ela mantenha o segredo. Boron chama Aksung de oficial comunista, o que o confunde. Embora seja da Coreia do Norte, ele nunca serviu no exército, algo que ele não se preocupa em explicar. Nesse momento, eles notam um grupo de estudantes andando furtivamente pelo campus, mas, tendo aprendido com o incidente anterior, Aksung decide não intervir. Certa noite, Jivou pergunta a Aksung por que ele estudou tanto matemática. Ele explica que, no início, era por uma bolsa de estudos e pelo bem de sua família, mas quanto mais aprendia, mais se apaixonava pela beleza da matemática. Eles chamam Boron para se juntar a eles no piano, onde Aksung ensina a criar uma melodia com as notas associadas aos dígitos de pi. Durante a próxima aula de matemática, Jivou corrige a resposta do Sr. Kim usando a lógica que aprendeu com Aksung sobre questões incorretas. No entanto, o professor o repreende, dizendo que o importante é dar a resposta que o examinador espera, não a correta. Irritado com a atitude de Jivou, o Sr. Kim o faz ficar fora da sala pelo resto da aula. Mais tarde, Jivou informa ao Sr. Kim que não se transferirá. Naquela tarde, durante outra visita de Aksung, Jishu o presenteia com um smartphone para facilitar o contato. Aksung mostra o telefone a Jivou com alegria, e o garoto percebe que ele está lendo longas teses na tela pequena. Para ajudar, Jivou pede a um colega que o leve ao laboratório de informática para imprimir o documento completo e dá o material de presente a Aksung. No dia do teste Pitágoras, Jivou se sai muito bem graças às aulas de Aksung. Boron também começa bem, lembrando-se da música que aprendeu, mas logo se frustra com a pressão e abandona a prova. Sua mãe a faz ficar em casa para evitar a vergonha. Mentindo para a escola que estão em viagem, Jivou tenta contatá-la, mas todas as mensagens são ignoradas.
Naquela noite, Ji-woo e Ah-sung vão a um concerto de música clássica, para o qual Boron conseguiu ingressos gratuitos por meio do patrocínio da empresa de sua família. Boron não aparece, mas Ah-sung se emociona tanto com a apresentação que chega às lágrimas. Depois, ele convida Ji-woo para jantar em sua casa, e Ji-woo percebe que é a primeira vez que o vê comer. Na mesma noite, alguém vaza o teste Pitágoras na internet, causando problemas para os professores, que agora precisam encontrar o culpado para evitar serem demitidos. Enquanto isso, Ji-woo e Ah-sung vão a uma livraria, onde um estranho reconhece Ah-sung como um famoso gênio da matemática da Coreia do Norte e o chama de doutor. O homem lembra-se das aulas que Ah-sung dava na universidade e acha que Ji-woo é seu filho, deixando ambos em uma situação constrangedora. Ah-sung agradece pela memória e sai rapidamente, recusando-se a responder às perguntas de Ji-woo. Quando chega em casa, Ah-sung relembra os bons momentos com seu filho Lee Tae-yeon, como jantares em família e a compra da tartaruga e do leite de morango, que era o favorito de Tae-yeon. No dia seguinte, uma notícia importante aparece na TV. A hipótese de Riemann, um dos maiores problemas da matemática, está prestes a ser solucionada por um famoso norte-coreano chamado Lee Ah-sung, que está sob revisão de um comitê acadêmico. O professor conta como conheceu Ah-sung em uma Olimpíada de matemática durante a infância, e Ji-woo vai confrontar Ah-sung, que reage com raiva e o proíbe de mencionar o assunto novamente. Enquanto isso, o Sr. Kim enfrenta dificuldades devido ao incidente do vazamento do teste, temendo pelas consequências em sua carreira. Mas quando um colega de trabalho revisa as gravações de segurança após ouvir rumores de estudantes, ele encontra algo que pode salvar sua reputação. No dia seguinte, o Sr. Kim chama Ji-woo e mostra a gravação em que ele aparece saindo do laboratório de informática com algumas folhas impressas nas mãos. Ji-woo tenta explicar que aquilo não tem nada a ver com o vazamento da prova, mas ele não tem como provar, com a gravação como evidência e o fato de Ji-woo ter melhorado magicamente em matemática em poucos meses. Ninguém acreditaria nele. O Sr. Kim oferece um acordo. Se Ji-woo aceitar se transferir, ele não divulgará a culpa. Infelizmente, os rumores de que Ji-woo vazou a prova se espalham rapidamente e chegam aos ouvidos de todos, deixando Boron irritada, pois ela conhece a verdade. Ao mesmo tempo, Ji-shu enfrenta problemas. A Coreia do Norte está furiosa porque o Sul está se apropriando dos feitos de Ah-sung, especialmente porque essas descobertas estão relacionadas à criptografia militar. As autoridades querem que Ji-shu convença Ah-sung a aparecer na TV para esclarecer as coisas. O nome de Ah-sung está em todos os noticiários, e um antigo colega até o visita para tentar convencê-lo a voltar para a Coreia do Norte. No entanto, o homem se complica ao admitir que está pedindo isso para obter perdão das autoridades, o que apenas enfurece Ah-sung ao mencionar o que aconteceu com seu filho. Ji-shu visita Ah-sung para se desculpar por não conseguir afastar a pressão das autoridades, mas Ah-sung ainda é grato pelos anos de proteção que recebeu. Enquanto empacota suas coisas para sair da cidade, Ji-shu devolve a Ah-sung o documento com sua pesquisa, algo que ele tentou jogar fora anos atrás, mas que Ji-shu salvou por considerá-lo valioso demais para ser descartado. Nesse momento, Ji-woo chega, mas decide ficar do lado de fora ao ouvir os gritos. Ah-sung está furioso porque acredita que essa pesquisa custou a vida de seu filho e se recusa a mostrá-la na TV. Depois que Ji-shu vai embora, Ji-woo tenta conversar com Ah-sung, mas o homem só descarrega sua raiva nele, recusando-se a aceitar que são algo mais do que apenas tutor e aluno. Em seguida, Ji-woo recebe uma ligação de uma Boron revoltada, que não entende por que ele está deixando que o incriminem. Ele apenas diz que acabou e desliga o telefone. Enquanto isso, Ah-sung chega à estação de ônibus. Ao pensar ter visto o rosto de seu filho em um estranho, relembra a noite em que Tae-yeon morreu. Depois de uma briga para defender outros desertores, Tae-yeon discutiu com seu pai, acusando-o de ter fugido para o sul por motivos egoístas, já que não o fez quando sua mãe estava doente de tuberculose. Ah-sung insistiu que fez isso para dar uma vida melhor ao filho, mas Tae-yeon apontou que fazer trabalhos subalternos e ser tratado como lixo estava longe de ser uma vida melhor para um acadêmico. Depois de desejar que o pai aproveitasse sua vida solitária com apenas a matemática como companhia, Tae-yeon fugiu e tentou nadar de volta para a Coreia do Norte, mas foi morto a tiros pela patrulha de fronteira. De volta a Ji-woo, ele entra em casa sorrateiramente e usa o carimbo da mãe nos papéis de transferência enquanto ela dorme. Na manhã seguinte, entrega os papéis ao Sr. Kim, que lhe diz que ele fez a coisa certa.
Aksung está escondido em um hotel enquanto Ji-Shu o procura para levá-lo ao programa de TV, mas fica surpreso ao receber uma ligação de Boron informando sobre a transferência de Ji-Woo. Naquela tarde, ocorre a cerimônia de premiação do teste Pitágoras. Ji-Woo está saindo da escola quando Boron aparece de repente e o arrasta para o auditório, roubando suas coisas para obrigá-lo a ir. O professor abre a cerimônia com um discurso sobre a teoria recentemente provada, e é nesse momento que Aksung decide interromper. Tendo corrido para a escola depois de libertar sua tartaruga no rio, ele apresenta sua caneta como prova de identidade, e o professor o recebe calorosamente, permitindo que ele faça um discurso, depois de uma piada sobre seu trabalho como vigia. Aksung confessa que foi ele quem ensinou matemática a Ji-Woo e apresenta sua tese impressa como prova de que o aluno não vazou a prova. Ele também revela que foi o Sr. Kim quem vazou a prova para seus alunos particulares, o que faz o professor sair furioso e envergonhado. Aksung compartilha um pouco de sua história, explicando que desertou para poder estudar matemática adequadamente, já que o governo norte-coreano usava sua pesquisa para construir armas. Ele queria que a matemática fosse usada para ajudar as pessoas a conseguirem empregos e entrarem em boas universidades, mas essa ambição custou a vida de seu filho. Aksung se sente envergonhado de suas escolhas, mas Ji-Woo nunca o viu dessa forma e permaneceu leal ao seu segredo, mesmo que isso pudesse arruinar seu futuro. Chorando, Aksung pede desculpas e agradece a Ji-Woo por acreditar nele. O discurso comove Ji-Shu, que estava ouvindo, e ele vai embora sem sequer mencionar a entrevista de TV. No entanto, ele espera por Aksung do lado de fora e lhe oferece uma carona. Após jogar fora o smartphone que havia dado de presente, Ji-Shu revela uma surpresa. Um passaporte legal que registra Aksung como cidadão sul-coreano e passagens para ele sair da cidade, garantindo que as autoridades não o encontrem por um tempo. Ji-Shu provavelmente será demitido por isso, mas acredita que vale a pena. Algum tempo depois, Ji-Shu visita Ji-Woo para lhe entregar o presente deixado por Aksung, a famosa caneta e o primeiro rascunho de sua tese. 3 anos depois, Ji-Woo e sua turma da faculdade visitam o prestigiado Instituto de Pesquisa Matemática Oberwolfach. Aksung trabalha lá agora, e Ji-Woo o surpreende com leite de morango e um abraço antes de mergulhar em uma longa conversa sobre matemática. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.